Então, vamos dar continuidade. Vamos supor que o João trabalhava na empresa de turismo da Maria. E por conta de toda essa situação caótica, de toda a crise financeira e econômica que o país vive, a Maria teve que ir cortando empregados, teve que ir cortando despesas e decidiu que seria necessário também demitir o João. O João se sentiu extremamente indignado, injustiçado com a demissão, acreditou que a demissão foi por questões pessoais e não por questões financeiras. E o João planeja a execução da Maria e, de fato, ele realiza o seu planejamento e mata Maria. Dentro desse exemplo que nós acabamos de relatar, nós teríamos o quê? Nós teríamos um crime de feminicídio ou nós teríamos um homicídio? Eu quero que vocês reflitam e que vocês coloquem as respostas, né? Qual é a visão de vocês? E, por favor, fundamentem. Eu quero a fundamentação legal da decisão de vocês. Bom, pessoal, nós falamos do crime de feminicídio, do que caracteriza o crime de feminicídio. E agora nós vamos tratar das causas de aumento de pena. Quais são as causas de aumento de pena, mas não só do feminicídio. Vamos tratar também das causas de aumento de pena do homicídio doloso como um todo. Do homicídio doloso na sua forma simples, na sua forma privilegiada e na sua forma qualificada. Eu quero dizer para vocês que, inicialmente, nós temos como causa de aumento de pena, aumenta 1/3 da pena, ali na terceira fase, né, da fixação da pena, no momento em que o juiz vai sentenciar, se a vítima, qualquer vítima, homem ou mulher, veja que agora nós estamos tratando das causas de aumento de pena de qualquer homicídio doloso, não só do feminicídio, de qualquer homicídio doloso. No caso de qualquer homicídio doloso, nós vamos ter um aumento de pena de 1/3 se a vítima é menor de 14 e maior de 60 anos. Nós vamos ter essa causa de aumento de pena. Nós vamos também ter essa causa de aumento de pena se o crime é praticado por milícia privada. Só que no caso de ser praticado por milícia privada, nós temos um aumento de pena de 1/3 a 1/2. E agora vamos retornar para as causas de aumento de pena do feminicídio. Gente, se a causa de aumento de pena, eu digo que a causa de aumento de pena do crime doloso, se a vítima é menor de 14 anos e maior de 60 é de 1/3, e eu pergunto, e se essa vítima do homicídio for menor de 14, maior de 60, mas dentro do contexto do feminicídio, se for um crime de feminicídio, nós vamos ter aí prevalecendo o princípio da especialidade, que o próprio código diz que dentro do contexto de feminicídio, se a vítima for menor de 14 ou maior de 60, ou deficiente, ele acrescenta ainda essa circunstância, ou deficiente, nós vamos ter, gente, uma causa de aumento não só mais de 1/3, mas de 1/3 até 1/2, ou seja, pode ser maior a causa de aumento de pena nessas situações, né? Também nós teremos causa de aumento de pena no feminicídio se a vítima ela é assassinada quando estava gestante, se ela foi assassinada até 3 meses depois de ter o seu neném, se ela foi assassinada na frente dos descendentes, se os descendentes assistiram à execução, se os ascendentes assistiram à execução. E também se o agressor ele pratica esse feminicídio descumprindo medidas protetivas. Se a mulher já estava sob a tutela de medidas protetivas e mesmo assim o agressor vai e executa a vítima.
Mas quais medidas protetivas? Se ele descumpre a restrição do porte ou da posse da arma de fogo, se ele descumpre o afastamento que ele foi determinado de manter o afastamento da vítima, das testemunhas, dos familiares da vítima, se ele descumpre a determinação de não entrar em contato com a vítima. Então, se ele estava dentro de um contexto de tutela da vítima, de medida protetiva, e ele descumpre as medidas protetivas, ele também vai sofrer uma causa de aumento de pena na situação do feminicídio. Pessoal, basicamente, tudo que caracteriza o feminicídio, nós tratamos. Agora, nós queremos também que vocês respondam se o feminicídio, se ele é um crime autônomo ou se ele é um crime de homicídio qualificado. Feminicídio autônomo ou ele é um crime de homicídio qualificado? Quero que vocês coloquem as respostas aí e, por favor, que vocês fundamentem, né? Coloque a fundamentação legal da sua escolha. Agora, nós vamos tratar do crime de homicídio funcional. E o que é que caracteriza o crime de homicídio funcional, chamado de homicídio funcional? Bom, algumas variantes específicas fazem a distinção entre o crime de homicídio funcional e outro crime de homicídio qualificado. Dentre elas, as vítimas. Para configurar o crime de homicídio funcional, nós temos que ter vítimas específicas que estão previstas aí no Código Penal e que vocês têm no slide. Nós temos no parágrafo 2º, inciso 7, que vem em seguida ao inciso do feminicídio, nós temos o inciso 7, que será homicídio funcional se nós tivermos como vítimas as pessoas previstas no artigo 142 e artigo 144 da Constituição Federal. E quem são, pessoal? Quem são as pessoas que estão previstas no artigo 142 e no artigo 144 da Constituição Federal? Nós temos no 142 as autoridades e os agentes das Forças Armadas. E nós temos no 144 as autoridades e os agentes da Força de Segurança Pública. Então, no 142, autoridades e agentes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E no 144, nós temos as autoridades e os agentes da Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, da Polícia Judiciária Estadual, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, todos aqueles que estão elencados ali no artigo 144 da Constituição Federal e todos aqueles que estão ali elencados no artigo 142 da Constituição Federal. Caso eles venham a ser vítimas de um homicídio, nas demais circunstâncias que nós vamos conversar aqui, nós teremos um crime de homicídio funcional, que é um crime que tem uma pena bem maior, porque é uma espécie de homicídio qualificado. A pena dele, como das demais, é reclusão de 12 a 30 anos. Pois bem, vamos continuar identificando as variantes que caracterizam o homicídio como um homicídio funcional. Eu já falei, estamos falando a respeito das vítimas. Necessariamente tem que ser uma daquelas pessoas elencadas no artigo 144 e no artigo 142, que estejam em função, que estejam no exercício da sua função policial lato sensu, ou que tenham sido homicidados, assassinados em razão da função. Estar na função, estar no exercício dessa função, ele está desempenhando o papel. É o investigador investigando, por exemplo, o agente penitenciário, que as pessoas do sistema prisional também fazem parte, como vocês podem ver, aí no inciso 7º do parágrafo 2º, os agentes do sistema prisional e as autoridades, como também os integrantes da Força Nacional. Então, se todas essas pessoas, se todos esses agentes e autoridades
eles são assassinados no exercício da função ou em razão dela, nós estamos caminhando para caracterizar o crime de homicídio funcional. No exercício da função, como nós estávamos ressaltando, ele está trabalhando, ele está desempenhando suas atribuições constitucionais. Como agente do sistema prisional, está lá na unidade prisional fazendo a guarda e o acautelamento dos presos. Está no exercício funcional ou foi assassinado em razão dele, ou em razão desse exercício funcional, em decorrência do exercício dessa função. Está na função ou foi assassinado em decorrência de ter estado, em decorrência de algum ato que ele praticou durante o exercício funcional. Suponhamos que um delegado de polícia, ele tenha feito uma determinada investigação, uma determinada autuação em flagrante e de um traficante, exemplificativamente, e esse traficante ficou deveras indignado com toda a situação da flagrância e da prisão, e meses depois ele conseguiu uma liberdade, alguma das espécies de liberdade provisória, planejou e executou esse delegado que estava no momento de férias, mas que ele matou em razão da prisão, da autuação que o delegado fez. Então nós temos aí um homicídio funcional, porque ele assassinou o delegado em razão da função. Não foi exatamente no exercício da função, porque quando o delegado foi assassinado, ele estava de férias, então não foi no exercício da função, mas foi em razão dela, em razão da função, em razão dele ter autuado em flagrante esse traficante. Então veja, gente, todas as pessoas elencadas no 142, 144 e também no inciso 7, que nós temos aí os agentes do sistema prisional e as pessoas da Força de Segurança Nacional. E nós temos esse outro requisito, que as autoridades ou os agentes estejam no exercício da função ou em razão do exercício da função. No exercício da função ou em decorrência do exercício da função. Nós temos também outras pessoas que, se forem vítimas, podem caracterizar o crime de homicídio funcional. Quem são essas pessoas, gente? São os parentes das autoridades que nós já citamos ou dos agentes dessas autoridades. Então, se o cônjuge ou o companheiro ou o parente consanguíneo até o 3º grau, se ele for assassinado porque é parente desses agentes ou autoridades elencadas no 142, 144, as pessoas do sistema prisional e as pessoas da Força Nacional de Segurança Pública, se a pessoa foi assassinada porque é cônjuge dessas pessoas, porque é companheiro ou companheira dessas pessoas, de uma dessas pessoas, ou qualquer parente de uma dessas pessoas até o 3º grau, parente consanguíneo até o 3º grau, nós temos aí um crime, poderemos ter aí um crime de homicídio funcional. Então veja, o que faz uma diferença marcante entre o crime de homicídio, mesmo que qualificado, para o crime de homicídio qualificado denominado homicídio funcional, são as vítimas. Se as vítimas estão elencadas no 142, 144, no 121, parágrafo 2º, inciso 7, ou parentes dessas vítimas, cônjuge, companheiro e parentes consanguíneos até o 3º grau, se foram assassinadas em razão desse parentesco. Então, feita essa explanação, eu quero trazer uma situação hipotética para que vocês reflitam. Suponhamos que, trazendo o exemplo desse delegado, continuando no exemplo desse delegado, que fez a autuação em flagrante de um traficante em janeiro de 2000. 3 meses depois, esse traficante
foi liberado, conseguiu uma espécie de liberdade provisória e passou a trabalhar como motorista de aplicativo. Como motorista de aplicativo, ele, numa de suas viagens, foi acionado para uma corrida onde esse delegado era passageiro. Foi o passageiro na época traficante, hoje motorista de aplicativo. E na hora que ele viu o passageiro, ele não reconheceu. O delegado tinha emagrecido muito, tinha ficado com cabelos muito brancos. O delegado estava bem diferente fisicamente, bastante envelhecido. E o motorista de Uber não reconheceu. Mas o motorista de Uber decidiu que iria matar aquele passageiro. Iria matar aquele passageiro porque aquele passageiro assistiu a um atropelamento. O motorista de Uber na corrida que estava fazendo atropelou um terceiro. E o passageiro, que ele não reconheceu como delegado de polícia, assistiu ao atropelamento. E por conta disso, em razão disso, o motorista de Uber, então traficante, decidiu matar o passageiro. Nós teremos aí que tipo de crime, gente? Nós teremos aí um crime de homicídio funcional ou não? Quero que vocês coloquem as respostas. Eu vou fazer a presença pelas respostas que vocês vão dando dos exercícios, ok? Gente, o Código Penal, ele fala em autoridades e agentes da autoridade pública. A doutrina, ela começou a levantar um questionamento, hoje já solucionado, né? Um questionamento de, nós teremos então um homicídio funcional quando um juiz for assassinado, quando um promotor for assassinado? Não, nós não teremos. Porque a doutrina e a jurisprudência já consolidaram o entendimento de que essa autoridade que o Código trata são autoridades policiais, ainda que lato sensu, mas dentro do contexto de segurança pública, dentro do contexto de forças armadas, ainda que lato sensu. Então, juiz, promotor, caso seja vítima de um homicídio em razão da função ou no exercício da função, mesmo assim, ele não vai, essa circunstância não vai levar à caracterização, à tipificação do crime de homicídio funcional. Mas nós temos outro questionamento, outra dúvida. Caso o agressor, o sujeito ativo, o criminoso, ele mate o filho adotivo de um delegado de polícia em razão do parentesco que essa criança tinha, porque o delegado havia autuado em flagrante o agressor. E o agressor, para se vingar, mata o filho adotivo do delegado de polícia. Nós teremos aí um homicídio funcional? Ficou a dúvida na doutrina, mas hoje também nós já temos essa questão pacificada. Nós temos a decisão de que, nesse caso, não haveria homicídio funcional, porque a legislação, o Código Penal, é muito claro quando ele diz parente consanguíneo até o 3º grau. O parentesco vindo da adoção não é um parentesco consanguíneo. O parentesco vindo da adoção é um parentesco legal, advindo da legislação. Então, nós não poderíamos aqui aplicar a analogia em malam parte, porque prejudicaria o acusado. E nós sabemos que é um princípio constitucional, de que nós não podemos aplicar a analogia em malam parte. Então, essa é a decisão
que prevalece hoje. E eu queria que vocês também comentassem qual é a visão de vocês dessa decisão. Bom, gente, nós já tratamos das questões das causas de aumento de pena, nós já tratamos das questões do feminicídio, nós já tratamos da questão do homicídio funcional. Vamos agora passar alguns exercícios e eu vou deixar esses exercícios num link. No link nós vamos ter os slides e nós vamos também tratar de questões, vamos anexar questões para que vocês resolvam. Cuidado, por favor, lembrem de tomar água. Vamos ter sempre perto da gente, ó, um copinho pra gente tomar a nossa água, porque o copinho estando perto da gente, a gente vai se hidratando, né? Alimentação saudável, alimentação de verdade, evitar os produtos mais industrializados, ficar na nossa casa, no âmbito da unidade doméstica, vamos permanecer. Otimismo, né? Como plagiando a professora Maria, otimismo. Vamos higienizar nossas mãos e vamos higienizar também os nossos pensamentos, que isso vai passar. Estamos todos juntos nesse barco, né? Trabalhando, remando para que isso passe o mais rápido possível, à medida que a gente permanece nas nossas casas. Qualquer coisa, se precisar conversar, se precisar de um contato, todos vocês têm o meu telefone. Um abraço. Fiquem com Deus. Até quarta.